horas e 4 minutos, a gente vai voltar totalmente aqui para o Brasil para falar de uma questão bastante importante que tem seguido aí pelas redes sociais, principalmente. É, de certa forma, né, a segurança das crianças e adolescentes no ambiente digital, mas é que toda a discussão do Discord foi para a política completamente. Depois dos apelos para que o Discord fosse bloqueado no Brasil, a plataforma enviou uma proposta à Advocacia Geral da União para reforçar a segurança de menores de idade no ambiente virtual. A medida atende a um acordo firmado na última sexta-feira entre o Discord, a AGU e outros representantes do governo federal. Agora, as medidas apresentadas pela plataforma serão avaliadas pelo governo. Mas a AGU já deixou claro que a proposta não impede a União de adotar medidas administrativas ou judiciais caso a empresa não cumpra a legislação. E tem mais. Termina nesta semana o prazo dado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para que o Discord apresente informações sobre os mecanismos que já existem e os que estão previstos para proteger as crianças e os adolescentes, incluindo a verificação de idade. A discussão envolve, portanto, não só o que o Discord está disposto a fazer, mas também quais são as responsabilidades das plataformas digitais na proteção de menores e até onde o poder público pode ir para cobrar essas medidas. Para explicar o que o Discord precisa fazer, quais são essas exigências da legislação brasileira e o que pode acontecer caso a plataforma não cumpra as determinações, a gente vai conversar agora com o Max Kolbe, que é advogado especialista em direito digital. Max, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acordo da Metrópolis. Bom dia, Natália, bom dia a todos os nossos telespectadores. Bem, Natália, essa questão do Discord, ela está bem interessante no nosso país. Eu escutava você falar e, honestamente, eu entendo que bloquear uma plataforma inteira, né, deveria ser uma medida absolutamente excepcional. É importante observar que o objetivo do Estado brasileiro não deve ser simplesmente eliminar a tecnologia, mas obrigá-la a funcionar dentro da legislação brasileira e com padrões adequados de proteção. Hoje, todos sabemos, além da Constituição Federal proteger a criança e o adolescente, nós temos uma legislação criada em março deste ano, 2026, que é o chamado ECA Digital, que estabelece várias diretrizes de como essas plataformas devem agir para não desrespeitar ou colocar em risco a integridade física e psíquica das crianças e dos adolescentes. Ô, Max, o que a gente vê é que são dois pontos aí, né? As plataformas parecem pouco se preocupar com a criança e com o adolescente, porque um montão de situação, aí não exatamente só do Discord, que as conversas são criptografadas, é ainda mais difícil de descobrir o que está sendo feito lá dentro. Mas no Instagram, por exemplo, quando a gente discutiu ano passado a sexualização a partir dos vídeos ali do Felca, de denúncia, ele denunciava basicamente vídeos que estavam disponíveis para qualquer pessoa. No TikTok também. Então, todo o crime estava sendo cometido publicamente. E as plataformas não estavam fazendo absolutamente nada. Então, acho que de um lado tem um entendimento de todo mundo, da sociedade, de que as plataformas não estão ligando para as crianças e para os adolescentes. E do outro lado também é muito isso do que você já pontuou, da dificuldade de se entender até que ponto, né, o Brasil ou qualquer outro país que se importa com as crianças e com os adolescentes pode chegar a banir, a proibir, a dificultar o crime dentro dessas plataformas, né? Entendi. Natália, essa questão ela é absolutamente interessante, porque o próprio ECA Digital estabeleceu um prazo para as plataformas, como você citou, por exemplo, Meta, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, se adequarem à legislação brasileira. É claro que quando a gente pensa a nível transnacional para outros países, essas plataformas elas acabam tendo de se adequar para atuarem dentro do espaço geográfico territorial do país às leis daquele país. Porque, bem da verdade, nós estamos falando de empresas multinacionais que tecnicamente criam um produto, criam uma política
para as pessoas de um modo geral, mas elas precisam se adequar para respeitar a legislação interna, até porque, Natália, é importante que todo mundo entenda isso. A internet ela não pode ser uma terra sem lei, simplesmente porque a porta de entrada é a tela. É importante observar que se uma empresa oferece um ambiente frequentado por crianças e adolescentes, ela tem obrigação de pensar a segurança dessas crianças desde o desenho da plataforma, desde quando a criança ou adolescente eventualmente vai acessar essa plataforma. Eu não sei se você sabe, ou os nossos telespectadores também, Natália, mas o Discord começou primeiro com uma questão relacionada a jogos na internet, né? E isso ficou tão confuso, porque hoje esse Discord, não sei se as pessoas já entraram para ter acesso a isso, mas ele é uma junção de tudo dentro de um ambiente privado, ou seja, como se você tivesse um WhatsApp, um Telegram, um Instagram, um Facebook, um TikTok, dentro de uma sala fechada, onde você pode mandar mensagem, fazer ligação de vídeo, enfim, tudo dentro de uma plataforma, dentro de um ambiente fechado ali, numa sala, num grupo, né? Então, isso é absolutamente preocupante. Eu não tenho dúvida que talvez a melhor solução não seja banir, mas fazer a empresa se adequar à realidade brasileira, a fim de proteger as crianças, os adolescentes, até porque a nossa legislação, seja a nível de Constituição Federal ou a nível de norma infraconstitucional, que eu estou me referindo ao ECA digital, e, enfim, ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, prever essa proteção. Pois é, Max, é isso mesmo. A coisa do Discord é essa evolução, né, de tudo isso que a gente vem discutindo das outras plataformas. A coisa da sala fechada é muito assustadora, porque eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos. Eu sei que essas crianças todas, esses adolescentes todos, sempre estão sendo supervisionadas, né, de algum adulto. Então, na escola estão assim, dentro de casa, se está acontecendo uma festinha, vai ter algum adulto responsável. Tem que ter algum adulto responsável olhando aquilo que está sendo dito, o que eles estão fazendo. E, nesse caso, não tem ninguém, né? E muitas vezes o adulto que está ali é um adulto criminoso, que ou está incentivando o suicídio, como a gente já viu acontecer, ou está incentivando, né, a pornografia. É bastante preocupante. É a mutilação. O que seria legal também falar aqui para os nossos telespectadores, que o próprio ECA Digital estabelece essa responsabilidade de forma solidária com os pais. Olha que interessante, né? Porque todos sabemos que a realidade do brasileiro é a pessoa acorda, leva o filho para o colégio, passa o dia inteiro trabalhando e muitas das vezes não consegue fiscalizar o filho 24 horas por dia. Por isso que o ECA Digital, quando estabelece as políticas de implementação desse cuidado às crianças e aos adolescentes, traz essas plataformas, essas grandes empresas, solidariamente responsáveis pela tutela, pela proteção, pelo cuidado dos menores. É por isso, Natália, que hoje, para um menor acessar plataformas como Instagram, Facebook e tal, tem toda um rigor, não apenas de falar a idade, mas você precisa provar de algum modo, seja por meio de fotos, documentos, que você é efetivamente aquela pessoa e que, de fato, você é menor ou maior de idade. Isso é importante e, sem dúvidas, Natália, hoje a tecnologia como está, é claro que essas grandes empresas conseguem se adequar, inclusive imediatamente, à legislação brasileira. É algo simples de se fazer, basta ter boa vontade e querer realizar isso, até porque o grande ponto central é econômico. Se nós formos parar para observar, muitas das vezes elas não querem fazer isso para não perder o mercado que eu chamo no meu livro A Comercialização da Imortalidade, que é o mercado da audiência. Se essas plataformas começarem a colocar muitas restrições no serviço que foi arquitetado, pensado para ser ofertado às pessoas,
começa a perder público, então começa a perder audiência e começa a ficar desinteressante a plataforma, com consequente redução do valor econômico dela. Então, essa é uma questão também muito econômica, Natália. Exatamente, com certeza. As empresas não querem perder dinheiro, né, o Max? Ô, Max, para a gente encerrar, você acompanha profundamente essa área toda, então eu queria saber se o Brasil está aí à frente ou é desses países que realmente está se importando com a discussão toda, como você tem visto também de forma internacional. A gente já falou recentemente ali da Europa, né? A Inglaterra está muito preocupada, tem banindo ali o uso dos adolescentes das redes sociais, de celular, de internet. Como é que tem sido essa discussão? O Brasil está aí entre esses países dos países que estão preocupados com as crianças, com os adolescentes? Olha, sem dúvidas está. Isso aí a gente precisa parabenizar o Brasil, até porque ele criou inclusive a ANPD, né? Agência Nacional de Proteção de Dados. Agora, o que me parece que falta, Natália, ao imediato, é você regulamentar algo que vai muito além, que são as deepfakes criadas por inteligência artificial. Que é eu simplesmente fazer um vídeo da sua pessoa absolutamente realista, não sendo você. Porque isso pode dar margem ao cometimento de inúmeros crimes, seja crimes sexuais ou mesmo de você submeter a criança, um adolescente, uma própria pessoa adulta a um constrangimento, a uma ameaça, a uma extorsão com a criação desses vídeos. E uma outra coisa que eu tenho falado muito também nas minhas palestras nas faculdades é que há necessidade dos países a nível global realizarem um tratado internacional para que essas regras sejam aplicadas de forma internacional. Porque, veja, nesse Discord, muitas das vezes, quem está submetendo a criança no Brasil a uma situação criminosa é alguém que mora em Bangladesh, na Tailândia, na Coreia do Norte, no Irã, no Afeganistão, sabe-se lá aonde, entende? Então, até que ponto a legislação brasileira iria se aplicar nesses países estrangeiros? Então, é por isso que eu tenho dito que essa questão afeta a internet, né, a proteção das crianças, dos adolescentes, da não restrição, mas da regulamentação do uso da IA, deveria ocorrer por meio de um tratado internacional onde países do mundo inteiro poderiam ser considerados signatários desse tratado. Essa, para mim, seria a única forma de você proteger o direito à imagem, o direito à voz, direitos autorais, proteção da criança, do adolescente, para que eu não pegue, por exemplo, a imagem dessa criança e explore ela num país, sabe-se lá da onde do planeta, entende? Então, para mim, a solução seria tratados internacionais com a maior quantidade de países sendo signatários do tratado. Perfeito, Max Kolbe falou com a gente aqui sobre toda essa questão do Discord e não só do Discord. Max, foi muito bom, espero que você volte aqui no Acorda Metrópolis para a gente continuar discutindo essa e tantas outras questões aí do direito virtual, né, e da segurança das crianças e dos adolescentes. Estou sempre à disposição. Valeu, viu? Estou sempre à disposição, Natália, muito obrigado, ótimo dia aos nossos telespectadores. Valeu, até a próxima. Bom, e agora...